Oi, imigrante! Eu sou a Luísa, psicóloga graduada no Brasil, mentora de adaptação no exterior, imigrante e aquela amiga que vive dizendo: vamos conversar sobre isso? Você está ouvindo o Prosa Migrante, um podcast para quem trocou de país, mas acabou se perdendo um pouco de si no caminho. Oi, imigrante! Bem-vindos a mais um episódio. E hoje o tema é menopausa na imigração, o corpo, a energia e o resgate feminino. Porque tem fases na imigração que a gente tenta resolver só com a cabeça e descobre que a cabeça não dá conta. Sue Broadbent é brasileira, mora fora desde 2004, viveu na própria pele o porpério longe do Brasil, o climatério longe do Brasil e a sensação de não pertencer a lugar nenhum enquanto o corpo mudava de maneira que ela não entendia. Mas diferente de muitas de nós, ela não foi atrás só da terapia, ela foi atrás do corpo. Ela é formada em terapia transpessoal e intercultural, especialista em yoga e hormônio, com estudo entre Suíça, Alemanha e Portugal. Su criou o Menopausamente, um espaço que junta o que a medicina oriental separou, corpo, mente e espírito. Hoje ela ajuda mulheres imigrantes a entenderem o que a menopausa não é só uma questão hormonal, é uma questão fisiológica e energética. É um chamado feminino. Nesse episódio, a gente vai descomplicar os nomes, afinal, climatério não é menopausa, e saber a diferença disso pode mudar tudo, e descobrir que o corpo está tentando nos dizer, especialmente quando a gente vive longe de casa. Bem-vinda, Su! Obrigada, Luísa, pelo convite. É um prazer estar aqui com você falando desse tema tão especial, importante e ao mesmo tempo complexo para nós, mulheres. E eu acrescento outra coisa. O tema perimenopausa, toda essa fase, eu enxergo isso como um tema social. Sim. A mulher sente na pele, mas é um tema social. Me diga aqui qual é o homem que não tem uma mulher nessa fase por perto. Ou é a mãe, ou é a tia, ou é a avó, ou é a colega de trabalho, ou é a diretora, ou é a professora. Quem é que não tem? Então, é um tema social. A gente sente na pele. Sim. Então, é muito importante. Você fala, a gente conversou bastante, né, antes, Uhum. e uma das coisas que eu mais achei interessante é que você trabalha a questão do yoga também junto, né? É a questão corporal, é a consciência do corpo, né? É tudo isso. Isso é bem bacana também, né, sua? E é o seu diferencial, no caso. O yoga entrou na minha vida, cheio de ser imigrante para ser expatriada. Eu tive uma fase de expatriada na China. Uau! Na China, eu não conseguia me comunicar, porque naquela época que eu morei em Pequim, os chineses eles são muito fechados e eu tentava falar inglês com eles, saiam tudo correndo. Então eu me sentia muito sozinha. Meu marido ia trabalhar, meu filho na época tinha 2 aninhos, ele ia para a escolinha e eu entrei. Caiu, eu falo que não tem coincidência, né? Não existe coincidência. Caiu no meu colo o yoga. Eu fazia yoga o dia inteiro, em mandarim, não tem problema, mas eu fazia. Eu era a única estrangeira lá. E aí eu comecei a entrar na ciência do yoga, que é essa consciência do corpo, da respiração, da mente. Então, o yoga, naquela fase que eu morei na China, me ajudou demais. Demais a eu me encontrar e não entrar numa roda viva da solidão. Pelo contrário, eu fui para a solitude. Sim, isso é muito importante, né? A diferença entre solidão e solitude, né? Você quer explicar um pouquinho para quem está ouvindo a gente, que se identifica? A solidão, você pode estar numa festa com muitas pessoas, só que aquelas pessoas não falam a tua linguagem, a tua língua, então você está se sentindo sozinha. Você pode estar ali, você sabe aquele pensamento, nossa, estou me sentindo um peixe fora d'água aqui, porque essas pessoas não têm nada a ver comigo. Então,
E a solitude você pode estar sozinha e você está bem com você gosta da sua companhia. Quando você trabalha a solitude, te dá uma liberdade, porque tem muita gente, eu tenho clientes que assim acabam aceitando migalhas de companhia para não ficar sozinha, porque ela não sabe ficar sozinha com ela tem que ter. E isso é muito ruim, quando você treina a solitude, tá tudo certo. Eu acho que quando a pessoa chega na solitude, ela chega num nível, assim, de autoconhecimento, de evolução, que ela tá bem consigo mesma, e qualquer pessoa que for entrar na vida dela, seja de amizade, de relacionamento, vem para agregar, porque ela se basta. Então, ela não vai se permitir qualquer pessoa entrar, né, na vida dela, que não seja para agregar, que não seja para evoluir. E eu, durante muito tempo, eu era uma pessoa assim, que eu não queria ficar sozinha, né? Aceitava relacionamentos qualquer, o medo de ficar sozinha, ainda mais eu com 32 anos. Ai, você vai morrer solteira, ai, cuidado. E eu cheguei numa fase tão, tipo assim, bem comigo mesma, que para eu namorar, para eu colocar alguém na minha vida, apresentar para minha família, tem que ser uma coisa que seja melhor do que quando eu tô sozinha. Sim. Eu entendo muito quando você fala isso, porque só um pouquinho contando a minha história. Eu sou de São Paulo, eu fiz carreira no mundo corporativo, eu fui casada, me casei muito jovem no Brasil, com 22 anos, com 26 eu me separei. E aí a sociedade cobra. Você não vai casar de novo? Nossa, tão linda, tão inteligente, o que está acontecendo? E aí você tem que tomar muito cuidado para não começar a achar que você é o problema. Não, eu cheguei num ponto que eu não quero estar com alguém só por estar. Sim, isso é muito bonito. É aquele ditado, é melhor estar sozinha do que mal acompanhada. Sim. Então, quando você trabalha isso, você tem a liberdade de realmente falar não. Nessa fase do yoga, né, o yoga hormonal, o corpo como terapia, o que você fala, isso virou também, você foi fazer o yoga como uma forma de pertencimento, né, para você mesmo, e acabou virando hoje o seu diferencial, né, porque você virou especialista no yoga hormonal, uma técnica que foi criada pela Dinar Rodrigues. Como que isso, né, diferencia nos seus pacientes, nas pessoas que chegam até você? Bom, a yoga hormonal imagine, eu moro aqui na Suíça. A Suíça é um país que, ao mesmo tempo, é extremamente moderno, outro lado é super conservador. Então, a Suíça busca muito a coisa natural. Uhum. O primeiro choque que eu tive aqui foi o tamanho da geladeira nas casas. Por quê? Eu nunca fui na Suíça. É grande ou pequena? Pequena. A geladeira que eu tinha em São Paulo, morando sozinha, era 3 vezes maior. Uhum. E aí você vai tentar entender por quê. Por quê? Aqui na Suíça tem os pueblitos, entre uns pueblitos e outros tem as fazendinhas, que é para você comprar. Eu vou comprar ovo na fazendinha, leite, é tudo fresco. Então é para você comprar coisa fresca. Então eu vou no supermercado um dia sim, um dia não, porque eu não tenho espaço. E aí você come tudo fresco. Uhum. Então, partindo dessa base, a Suíça, né, os suíços, eles buscam muita coisa natural. Eu, quando eu entrei no climatério, que eu senti que meus hormônios estavam, eu explico a diferença de cada um, que estavam oscilando, eu fui no médico de família para eu fazer um teste de hormônios, para eu saber como que estava, e ele falou para mim, olha, Frau Brodbeck, a senhora tem que aceitar que está ficando velha. Eu saí de lá, não sabia se eu ria, se eu chorava. E aí, o que eu vou fazer? Vou sentar e chorar? Eu tenho um tema, um lema que eu levo para a vida. Desistir jamais, inovar sempre. Eu fui inovar, eu fui buscar o que eu poderia fazer para amenizar os sintomas. Eu já estava no mundo do yoga, eu entrei, aí caiu de novo no meu colo, é isso que eu falo, não existe coincidência. O universo vai te colocando no caminho.
A Diná Rodrigues, aí eu fui para a Alemanha, para Berlim, fazer o curso, porque ela só dá o curso para professoras já formadas em yoga. É uma técnica, yoga natural, é uma técnica natural que a gente, com posições do yoga, uma respiração forte, a gente massageia as glândulas endócrinas. Então, quando você está na curva na curva dos hormônios, com, por exemplo, 12 anos, aquela menina, hoje é um pouco mais cedo, né? Mas vamos falar, entre 10 e 12 anos, que vem a primeira menstruação, que a gente chama de menarca, a curva do estrogênio, da progesterona vão lá em cima. E ficam em cima naquela fase que a gente chama de fertilidade. Com 35, 37, depende de mulher para mulher, tá? Essa curva começa a decair. E vai caindo, que aí vem as fases que eu vou explicar a diferença de cada um. O que acontece na yoga hormonal, quando você começa a praticar, não quer dizer que a tua curva vai subir. Não, ela vai estabilizar e vai amenizar os sintomas. A yoga hormonal é uma técnica não só para mulheres que entraram no climatério, é uma técnica também voltada para menina jovem, que tem muita dor menstrual. A gente faz por um período, porque na yoga hormonal tem exercícios para libido e para o colágeno. Essa menina não precisa. Então a gente faz só por um período para estabilizar os hormônios e ela parar de ter aquela dor. Aí tem menina jovem. Você comentou também de endometriose, gravidez, mioma, né? Sim. Então, uma menina jovem de 30 e poucos anos que quer engravidar, ela e o parceiro já fizeram todos os exames, está tudo ok e não consegue engravidar. A gente faz por um período até ela engravidar. Então, eu tenho aqui no bairro uma que fez comigo, ela não conseguia engravidar. Né? Hoje eu encontro com ela está com uma escadinha, com 3 crianças. Eu falo, ai meu Deus, deu certo. Então, da minha experiência, só uma que não engravidou, mas ela já estava com 47 anos, já é outra história. Então, só agora para explicar a diferença entre todas essas fases, porque as mulheres, algumas confundem climatério e menopausa, tá. Imagina que o climatério é uma estrada, vai dos 35, começa 35, 37 anos, vai até os 65, 67, depende de mulher para mulher, tá? Dentro dessa estrada, a gente tem 3 paradas. A primeira parada é a perimenopausa, que ela pode durar 2 anos, 5 ou 10 anos, de novo, de mulher para mulher. Essa fase é a fase que os sintomas se intensificam. A menopausa é só uma data, é um marco. Assim como a gente tem a menarca, que é a data da primeira menstruação, a gente tem a menopausa, que é a data da última menstruação. Então, se a mulher menstruou em março de 2025, ela passou todo esse tempo agora sem menstruar, em março de 2026, a gente vai olhar para trás e vai falar, a tua menopausa foi em março de 2025. E a pós-menopausa é depois da menopausa. Então, na pós-menopausa, os sintomas da pré podem sumir, eles podem sumir, podem modificar, depende. Cada caso é um caso. E os sintomas, tem muita mulher que fala assim, eu não tenho problema nenhum com a menopausa. Por quê? Porque tem na cabeça os sintomas mais famosos. São os fogachos, que 80% das mulheres têm, é a insônia, a irritabilidade, mas são mais de 100 sintomas. Tem mulher, eu tenho uma cliente que ela chegou a trocar o colchão, porque ela estava com coceira no corpo inteiro, parecia que tinha formiguinhas no corpo inteiro, e não tinha nada a ver com o colchão, é a queda hormonal. Eu tenho um canal no YouTube que eu faço bate-papo com pessoas especialistas, então lá tem um bate-papo com a médica endocrinologista, que ela fala por que muitas mulheres têm a diabetes tipo 2. Aí eu tenho um bate-papo com a dentista, que fala da saúde bucal, com a médica otorrina, tem muita mulher que tem coceira no ouvido. Seca o ouvido, seca o nariz, tem mulher que começa a ter sangramento no nariz, então a médica otorrina fala disso. Aí eu tenho bate-papo com a médica homeopata, com a dermatologista, e eu estou seguindo nesses bate-papos. Ali é um canal de informação. Eu fiz um último bate-papo agora que foi muito interessante. Aí eu fiz com a fisioterapeuta, com a visão da medicina chinesa.
Eu fiz um bate-papo com o marido, a visão dele sobre a menopausa. E esse marido, eles migraram, que a gente trabalha muito com imigração, interculturalidade, eles migraram, fizeram a migração tardia. Eles migraram para Portugal, ela entrou na perimenopausa. Uau! Então, todo o processo de adaptação, mais o processo hormonal. Sim. Então, ela não estava se reconhecendo, ela não ligou que aquilo, ela estava achando que era o estresse da imigração, daquela irritabilidade, aquela coisa. Ele fala, né, nesse bate-papo, eu na minha santa ignorância, eu achava que menopausa é que ela ia parar de menstruar e que ela ia ter calor e frio e às vezes ia ficar meio mal-humorada, ponto. Então foi uma pena a minha santa ignorância, e ela também, porque ela não achou que era a perimenopausa. A gente teve muito estresse que poderia ter sido evitado. A gente começou a discutir a relação, e não era a relação, era uma transição que ela estava passando. Sim. Então, assim, por isso que eu falo a importância dos homens entenderem isso, porque é um tema social. Porque o libido pode cair, e aí o cara começa a achar que a mulher não, né, não quer transar mais com ele, acha que pode entrar na autoestima do homem. Então, tem muitas questões, né, que como casal, os dois precisam conhecer do que se trata, né, Su? E outra coisa, uma coisa é a menina jovem, que não tem tantas preocupações, eu falo que a gente parece o equilibrista do circo, né? Não tem os pratinhos que equilibrar aqui, que é o filho, que é o marido, que é os pais. A minha geração é uma geração que está cuidando dos pais ainda. Tem muito pratinho, tem boleto chegando, tem a carreira, tem isso aqui, né? E começa com sintomas da menopausa. Então, claro que a libido dela vai para o chão, mas não é a libido em si, é a situação. Então, não é que ela deixou de amar o marido dela, é a situação. Então, quando tem a conversa, tem esse entendimento, o sexo fica muito melhor, fica diferente, fica mais maduro. Então, por isso a importância de se abrir com o parceiro, com o marido. Muita mulher tem vergonha, porque a nossa cultura traz o tabu que menopausa, fim de carreira. Fim da linha, a mulher ficou velha. E se a gente tivesse a sabedoria dos animais, a baleia orca, eu sei que pertence ao golfinho grande, né? Mas a baleia orca é um mamífero que entra na menopausa. E o grupo entende que quando ela entrou na menopausa, ela só vai deixar de procriar. Mas ela começa, então, a direcionar o grupo por causa ela traz a experiência e a sabedoria. Olha que bonito. Ai, que lindo, sim. Sim. Isso, você acha que tem uma idade certa para começar a meio que prestar atenção, assim, né, nos sinais que o corpo dá? Você acredita que tem primeiros sinais que o corpo e que daí a mulher ou o parceiro ignoram? E o que muda quando a mulher finalmente entende que não é loucura dela, né? Ela não tá ficando doida, é só o corpo dela mudando? Uhum. Antes de responder essa tua pergunta, vou te trazer um dado aqui. A gente tem dados do IBGE de 2025 que no Brasil cerca de 29 a 30 milhões de mulheres estão na faixa etária da perimenopausa. Esse número, quando a gente fala de mundo, sobe para 1 bilhão. Aí a gente tem dados do Ministério do Trabalho que o ano de 2025 tiveram 472 mil casos de afastamento por saúde mental. Desse número, 64% eram mulheres acima de 41 anos. Então, respondendo a tua pergunta, primeiro, é começar a analisar as suas emoções, o que você está sentindo. É sair do piloto automático. Regra número 1, porque você está lá funcionando. Imigrante, então, você está funcionando para fora, porque você tem que aprender a língua, você tem que aprender a cultura, você tem que aprender como funciona, você tem que tudo para fora. É você olhar para dentro e o que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso?
Isso é normal? Eu sempre falo para as minhas clientes, faz um diário, escreve. Por mais louco que seja aquele sintoma. Eu, por exemplo, tive quase zero de sintoma físico, muito por causa da yoga hormonal e pelo estilo de vida que a gente tem aqui na Suíça. Mas eu tive emocional. Então, é assim, anota, o físico que eu tive eu tomava vinho aqui no final de semana, a gente toma uma taça de vinho tinto. A minha língua começou a ficar muito sensível, ficava vermelha e dolorida durante 2, 3 dias. Eu fui me aprofundar o que era. É a histamina. Com a queda do hormônio, a histamina Gente, olha, e é um detalhe pequenininho, né? é um detalhe pequeno, que aí você começa. Então, assim, todas essas rodas de conversa que eu faço, esse final de semana, agora eu estava em Londres, falando com as mulheres, passando informação. Uma delas falou para mim, nossa, ai que alívio, porque eu achei que eu estava ficando louca. Entender que isso não é loucura, é fisiológico. Aí nos Estados Unidos tem a neurocientista a doutora Lisa Mosconi, que escreveu o livro O Cérebro e a Menopausa. E ela estuda isso, saúde. E ela estuda muito isso e ela fala, quer dizer, a glândula-chefe, o hipotálamo, está no cérebro. O hipotálamo funciona como um termômetro de temperatura. Quando a queda hormonal mexe com esse termômetro. Por isso que muita mulher tem aqueles calores, aquela coisa que... Aí mexe muito com a segurança daquela mulher. Por quê? A mulher que está ainda no mundo corporativo, está trabalhando, imagina você está lá no meio de uma apresentação, você começa a suar em picas, né? Que você não consegue dar conta. Você está falando névoa cerebral, o brain fog. Isso mexe muito com a tua autoestima, com a tua segurança. Então, você percebe que uma coisa vai puxando a outra. Então, quando a mulher, eu falo muito que nas minhas palestras, para as minhas clientes, que a gente tem os 3 As da menopausa. Primeiro A é aceitar. Aceitar não quer dizer que a vida é assim, Gabriela, né, a música da Gabriela. Eu nasci assim. Não é nada disso. Aceitar é você buscar informação, você entender o que está acontecendo com o teu corpo. Quando você entende o que está acontecendo com o teu corpo, o segundo A vem automático, que é acolher. Você se acolhe, você para de se julgar tanto, você diminui a culpa, o medo, você vai entender. E o terceiro A, que é extremamente importante, é a ação. Você tem que agir. Então, mas antes, sabe, antes eu comia à noite um pratão de arroz, feijão com farofa e eu não engordava nada. E agora, meu amor, agora é outra história. Tem que entender essas fases da mulher. A gente fala que tem os 3 P's do feminino. Eu ia te perguntar isso, porque eu adoro essa teoria sua. Mas antes de você falar sobre os 3 P's, que eu acho muito importante você falar, você acha que tem uma idade assim, que a gente tem que começar a prestar atenção? Por exemplo, Luísa, a partir dos 40, né? Ou isso, cada mulher depende, né? Depende também quando foi a primeira menstruação. Eu, por exemplo, eu tive com 11. A minha melhor amiga teve com 15. Então, a gente adolescente naquela época, a diferença de corpo, a diferença de tudo, era gritante, a gente conseguia ver, né? Agora, a menopausa, a gente não consegue ver, assim, fisicamente. Olha, o que a gente tem que entender é que essa queda hormonal, ela já começa aos 35, 37. Então, eu diria que a partir dessa data, você começa a prestar atenção, está mudando alguma coisa, o que está acontecendo, já liga uma antena. Tá? Agora, por exemplo, a minha sobrinha tem 30 anos, ela acabou de fazer 30 anos. Eu falei para ela, Marina, começa agora. Porque o que você faz hoje vai refletir no amanhã. Então, se hoje você tem uma qualidade de vida, você faz atividade física, o básico, né? Faz atividade física, olha o teu sono, alimentação, hidratação. Se você está indo certo ao banheiro, é extremamente importante. Não tem aquela coisa que a gente falava no Brasil, fulana de tal está enfesada. Claro, ela está 3 dias que ela não vai no banheiro, ela está cheia de fezes. E a importância do intestino funcionar bem.
90% da serotonina a gente produz no intestino. A serotonina é pré a melatonina. Melatonina que é o hormônio do sono, do relaxamento. Então, assim, eu diria, respondendo a tua pergunta, 35, 37, já começa a olhar. Eu digo para minha sobrinha, para quem eu posso, começa já, o quanto antes, você só tem a ganhar. Vai te dar benefícios lá na frente. A longo prazo, né? Uhum. E então, voltando aos 3 P's. Sim. Os 3 P's, que são os 3 momentos de muito forte para a mulher, a oscilação hormonal e tudo. O primeiro P é da puberdade, é aquela menina que vira mocinha. De uma certa forma é comemorado, minha filha virou mocinha, tal. A gente traz uns lutos simbólicos que a gente fala muito na psicologia. É a menina que deixa de ser aquela menina, ela passa a ser a mocinha. Ela tem que agora sentar com a perninha dobradinha, porque ela é mocinha. Tem que tomar cuidado com os meninos, não pode, não. Tem esses lutos, né? A espontaneidade da infância. E então o primeiro P é a puberdade. Mesmo assim, ela está despreocupada, ela não tem a preocupação, ela tem uma vida pela frente, né? Ela não tem boleto chegando, ela não tem aquela coisa, ela tem a curiosidade do que vem. Ótimo. O segundo P para as mulheres que passam por uma gestação é o puerpério. A fase da gravidez, o nascimento de um filho, é a mudança mais forte no corpo de uma mulher. Tem muita mulher que pós-parto tem a depressão pós-parto, porque é um choque. Ao mesmo tempo que você está super feliz, teu filho está aqui no teu colo, você tem medo, você fala, quem sou eu agora? Perde a espontaneidade também, vou pegar minha mala e vou passar o final de semana fora. Não, depois que nasce o filho é uma bagagem para 2 dias, que é uma coisa que não é assim. Então, tudo isso muda a vida que você tinha com a vida que você vai ter. É maravilhoso. Só que tem toda essa mudança corporal também. Você chora e você não sabe por quê. Se a gente for olhar, tem sintomas que acontecem nas 3 fases. Eu lembro quando eu era adolescente, minha mãe falava para mim, só não esquece a cabeça porque tá grudada. Eu esquecia tudo. Como tem o brain fog na menopausa. Como na mulher grávida e depois que nasce o filho, no começo também, você esquece tudo. Sim. Os calores, enfim. Mas mesmo assim, o puerpério, a gravidez é uma fase comemorada, tem curso preparatório. Tem o chá de bebê e a família está em chamas, você também está gerando uma vida. Aí vem a perimenopausa, que as pessoas não têm comemoração, porque a nossa sociedade ainda vê como uma coisa que está ficando velha. Então, a mulher deixa, muitas mulheres têm, a gente tem o luto da juventude, da fertilidade, muitas vezes de uma carreira. Tem vários lutos simbólicos que a gente traz nessa fase. A outra coisa peraí que me deu agora o brain fog. A vida como ela tá vendo? Peraí que eu ia... Me deu total brain fog, gente. É assim que acontece, tá vendo? É exatamente assim. Mas vamos lá. Então, nessa fase da perimenopausa, lembrei. Muitas mulheres entram na perimenopausa, o filho está entrando na adolescência. É uma explosão de hormônios de um lado, ela do outro, e ela ainda tem que cuidar dos pais. Então, é muita coisa para ela. Tem muita mulher que, se o filho não está na adolescência, ela está com a síndrome do ninho vazio, porque aquele filho cresceu e foi para a universidade. E ela tem que se reinventar, porque ela dedicou a vida inteira para os filhos cresceram, tal. Então, essa fase da menopausa é uma fase que traz um momento que você tem que olhar para você, para dentro. Que até agora
Se a gente for olhar a lista de prioridades de uma mulher, primeiro vem o filho, os filhos, aí vem o marido, aí vem os pais, aí vem não sei o quê, outra carreira, ela tá lá embaixo. Sim, exato. E você falou sobre os sintomas, existem sintomas que podem ser comuns nas 3 fases. O que seria isso? Quais os sintomas você fala? Quais são os sintomas que poderia ser? Eu dei o exemplo do esquecimento, Sim, calor, sim. adolescente sai sem jaqueta. Meu filho sai, eu falo, não, mas tá, não, tá bom. Então tem aqueles calores, eles não têm aqueles fogachos como a gente tem, mas a temperatura é outra. Então, e tudo isso por quê? Porque são mudanças hormonais nas 3 fases. Sim. E uma coisa interessante que você conta, que querendo ou não você viveu tanto o seu porpério, né? Porpério, e também o climatério longe da Terra. Então, tudo isso que a mulher já passa, você ainda passou sendo um imigrante, né? E como que foi isso para você? Agora, perguntando a Su como mulher. Olha, foi assim, hoje eu olho para trás, eu penso, nossa, eu consegui, mas foi difícil, porque logo que eu cheguei na Suíça, eu engravidei, eu não falava ainda o alemão fluente, eu tive que me esforçar mais ainda, mesmo com aquela gravidez. Eu lembro que ia com aquele barrigão para Zurique, para a minha aula de alemão, eu ficava estudando, aí eu tinha que estudar de novo, ler, porque não guardava, porque tem, né, a coisa da... Do esquecimento. Exatamente. Tinha muito medo, se acontece alguma coisa com meu filho, meu marido viajava muito, como eu vou fazer? Tal. Então, isso fez com que eu aprendi alemão em 6 meses. Uau! Gente, isso é muito pouco tempo. Porque eu tinha era uma coisa de sobrevivência. Até uma forma de proteger o seu filho, porque se acontece alguma coisa, você consegue se comunicar, né? Exatamente. Então, e além de tudo, como eu vinha de uma carreira toda independente, depender do meu marido para mim era o fim. Então, Sim. eu tive que, até na língua, eu quis estar independente dele, porque quando você mora no centro de Zurique, você consegue falar inglês. Mas eu moro a 15 minutos de Zurique, numa montanha. Aqui você já não consegue. Aqui é alemão. Suíço-alemão, né? Suíço-alemão. Então, assim, eu passei o puerpério aqui na Suíça. Quando eu entrei no climatério, eu estava na China. Então, tudo isso, hoje eu olho e vejo, assim, o que eu teria feito diferente. Eu acho que, assim, eu sou muito grata que o yoga caiu no meu colo, porque aí me trouxe para o meu eu interior, para mim. Ai, como é isso, espiritualidade, muita cliente fala para mim, ai, mas eu não consigo ficar Não, não é nada disso, gente, é você ter 1 minuto para você, eu não tenho tempo nem de dormir, eu trabalho, não sei o quê, tá bom, desce 2 estações antes do trem e vai caminhando, vai tendo um tempo para você, cuida da sua respiração, vai fazer uma coisa que você gosta à noite, em vez de ficar lá na tela do celular, vendo redes sociais, vai fazer um quebra-cabeça, que eu adoro, fazer alguma coisa para você estar com você. Porque senão a gente fica muito naquele piloto automático. Tem que funcionar, aí eu tenho que estar update em todas as redes sociais, que aconteceu aqui, e você entra numa... Sim. Isso, teve algum momento que você achou que só o corpo não ia dar conta, que você precisava olhar para sua mente também? Sem dúvida. Sem dúvida, porque eu trago muito, para mim, a triade corpo, mente, espírito, elas estão juntas. Uma está ligada na outra. Então, se você está triste, as emoções, está com aquela tristeza, vai impactar no teu corpo físico, vai impactar no teu espírito, que é o seu eu.
E é a mesma coisa quando você tá, o primeiro namorado, lembra aquele primeiro amor, que você não tem fome, tá uma chuva lá fora, mas você tá linda, você tá maravilhosa, tá tudo bem, né? Por quê? Porque você está produzindo os hormônios da felicidade, oxitocina e etc. Então, o corpo, mente e espírito, eles estão juntos. Se a pessoa está só focada no corpo, mas a mente não funciona. Não vai funcionar. Ela tem que estar os três ali equilibrados, andando juntos. Sim, sim. E eu acho, você vai conseguir falar melhor que a mulher imigrante, depois de anos, naquela rotina de sobrevivência, adaptação, né, fazendo o que dá, quanto dá, você acha que depois ela começa a se reconectar consigo mesmo, depois de anos nessa rotina só de sobrevivência? Ela consegue, mas muitas vezes não cai a ficha, falando português, claro. Só vai acontecer a hora que acontecer alguma coisa, que ela entra na perimenopausa e os sintomas deixam ela enlouquecida. Então, muitas mulheres, na minha experiência, não vai no natural, agora eu tenho que olhar para mim. Não. Acontece alguma coisa com ela, com o corpo, para ela. Então, se a gente for olhar o que essa fase traz, essa fase traz muito, mexe com o teu corpo, né, com sintomas e tudo, mexe com a tua autoestima, tem muita mulher que começa a engordar. E a mulher está sem libido. Claro que ela não está gostando dela, ela não quer mostrar o corpo dela. Tá vendo como uma coisa impacta a outra? Cai a autoestima dela, cai a autoconfiança. Então é o momento dela dar um passo atrás e olhar. O que eu estou sentindo? O que eu preciso? Sim, sim. E o estresse, né, de adaptação, o estresse da imigração, você acha que pode adiantar ou atrasar a menopausa ou influenciar no climatério? O estresse, como tudo na vida, tem os dois lados, positivo e negativo, desde que esteja no equilíbrio. O estresse é muito bom, né? Você vai dar uma palestra, aquele friozinho na barriga, então aquele estresse faz com que você se prepare e tudo, então isso é muito bom, é o estresse positivo. O negócio é que hoje em dia as pessoas estão em constante estresse. O corpo é extremamente perfeito, é uma máquina perfeita. Só que se você está em constante estresse, a gente tem aquele eixo que é o hipófise, hipotálamo, hipófise e adrenais. Esse eixo que é o corpo mandando informação, o hipotálamo manda informação que precisa produzir o cortisol. Só que se ele está sempre produzindo feedback negativo, ele falha. E aí a pessoa fica naquela produção constante do hormônio do estresse. Vai impactar no teu sistema como um todo? Lógico que vai. O estresse em excesso, como tudo na vida, não é bom. Ele vai te impactar. Ele vai causar algum dano na sua máquina. Sim, sim. E eu sou uma mulher imigrante, nunca fez yoga na vida, nunca se conectou com o corpo. Você acha que ela consegue começar? Consegue. Se ela quiser, ela consegue. É tudo uma pergunta. Se ela está fazendo porque ela quer, ela consegue. Se ela vai fazer porque as amigas começaram a fazer yoga e ela quer estar naquela... Aí vamos ver se ela... Tem muitas que conseguem. Porque o yoga é muito mais do que exercício e tal. É a ciência, é toda aquela coisa que você aprende a respirar corretamente. Você, numa aula de yoga, todas as aulas que eu dou, eu faço todos os exercícios. Eu estou ali, naquele momento eu estou ali. Então, é o tempo seu, você se conecta com você. Mas eu não tenho a menor dúvida que sim, consegue, e aí a pessoa começa a ver os benefícios. E aí você não larga mais, faz parte da sua rotina.
Ai, que legal. E isso, você criou o Menopausamente, né? Isso é muito legal. E o que que esse nome carrega, né? Lendo ele, eu até pensei se tem alguma coisa a ver, porque pausamente, né? Tipo, pausar um pouco a mente. Então, conta pra gente o que que esse nome carrega e o que que tá por trás do Menopausamente. Então, o menopausamente, esse nome, nada mais é do que trazer a menopausa de forma consciente. Então, se a gente for olhar menopausamente, é menos pausa para sua mente. Agora pense em você. Vamos conectar a mente, corpo, mente e espírito. Então, menopausamente é isso, porque como eu te falei, eu acredito muito na triade. Não adianta você cuidar só do corpo e a sua mente está em frangalhos. Por isso que eu falo muito do yoga para o corpo e para a mente. Sim. Então, menopausamente é trazer a consciência, porque a menopausa nada mais é do que mais uma fase. Então, é você tornar essa fase de uma forma leve. A gente está envelhecendo? Claro que está. Mas, se você for pensar, a mulher que entrou na menopausa com 50 anos, hoje, a longevidade foi para 80 ou mais, ela tem pelo menos 30 anos ainda. Sim. E como que funciona o seu programa? Uma pessoa entra em contato com você e eu sei que você junta, né, suporte nutricional, prática de corpo, essas ferramentas, né, de terapêutica. Por que esse tripé e como que funciona o atendimento com você? Porque esse tripé, de novo, por causa do corpo, mente e espírito, tá? Comigo funciona, eu tenho aqui meu estúdio de yoga, que é yoga, ok? E tem muitas clientes que saem do yoga e vêm para o menopausamente, porque aí no menopausamente eu tenho aquele olhar 360 graus. Eu vou fazer uma anamnese e eu vou trazer sugestões de adaptação para a sua realidade. Não adianta eu falar, eu tenho clientes aqui portugueses que elas têm 2 trabalhos, não é um, tem 2. Então não adianta falar para essa mulher que ela tem que a partir de amanhã ir para uma academia. É irrealista, ela não tem tempo e nem dinheiro. Então eu trago sugestões que ela consegue adaptar na vida dela. Mas eu te falo assim, muitas mulheres que vêm para dar uma... eu estou com sintomas da menopausa muito forte, a gente começa pela terapia. Sabe por quê? Se a mulher teve um trauma lá atrás e não foi tratado numa terapia, nessa fase ele vem... Ela tem uma coisa de rejeição, vem com tudo. Então, muitos dos casos que eu tenho, a gente começa pela terapia. E aí, nesse olhar 360 graus, eu vou olhar o estilo de vida dela. Se ela está fazendo o básico, porque se a gente estiver fazendo o básico, você já tem meio caminho andado. Claro que tem mulheres, é muito assim, se a mulher me procura em busca de um milagre, eu não tenho uma pílula mágica, eu não prometo milagre nenhum, porque ela vai ter que sair da zona de conforto. Ela vai ter que sair do piloto automático e olhar para ela. Eu vou acompanhar com todas as técnicas, todas as ferramentas, essa mulher, a ela se entender e tal. Mas como eu vou fazer? Minha vida é tão estressante, é uma loucura, como que eu vou lidar com isso? A gente tem técnica, aí eu trago eu fiz a psicologia transpessoal, a intercultural, e eu fiz do Ayurveda também. Então, a gente traz técnicas para aprender a baixar o estresse. Porque, eu não sei se você já ouviu falar do Ho'oponopono. Uhum. No Ho'oponopono tem as 4 frases, todo mundo conhece, mas eu fiz um TCC sobre o Ho'oponopono, tem os 7 princípios. E eles falam, um dos princípios é você cria a tua realidade. Então, é como você vê a sua realidade, é como você enxerga, o teu copo está meio vazio ou meio cheio. Então, tudo isso é mudança de mindset. Eu fiz também
a neurolinguística, que é o PNL no Brasil, que também ajuda a pessoa a trabalhar, a ressignificar pensamentos, a ressignificar traumas. Então, tudo isso é um trabalho que a gente começa, eu te falo aqui, pela terapia, pela mente. Aí sim, agora aquela mulher já está se entendendo, porque meu casamento está assim, assado, eu não suporto mais. É porque nessa fase, cai aquele véu, você olha mais para você, enfim. Mas é uma fase muito bonita, claro que tem os medos, porque você está envelhecendo. O que eu faço com medo? Eu tenho medo de ficar doente. Você está fazendo check-up? Você está cuidando da sua saúde? Então, coisas assim, entendeu? Sim, bacana. E quando você fala em mente, corpo e espírito, o que é esse espírito, né? No seu trabalho, é fé, propósito, é conexão? O que é? Então, o espírito é assim, não tem nada a ver com religião, assim como o yoga. Não tem nada a ver com religião, é uma ciência. Então, o espírito é você olhar para você, tira 5 minutos do seu tempo, vai sentar e respirar, ou vai olhar para nada, vou aqui olhar para essa árvore, você estar conectada com você. Isso é É a fé espiritualidade. em você, né? É a fé em você. É a você, fé. porque uma pergunta que eu faço sempre para as minhas clientes, pacientes, como se quiser chamar, o que é fé para você? Então, muitas falam, fé é eu ter certeza que vai acontecer o que eu planejei. Isso eu tenho fé. Não, está errado. Fé não é isso. Fé é você ter confiança que, seja aonde você confia, se é Deus ou o universo, que vai acontecer com você o melhor para você nesse momento. Isso é fé, é a confiança. Sim. Então, Bonito. então quando você começa a trabalhar essa confiança em você, eu faço uma meditação com as mulheres na menopausa, eu tenho um café fogacho, que é um encontro online, a cada 15 dias que a gente faz, gratuito. E eu faço uma meditação também, sempre no final, e a último Café Fogacha, eu fiz a meditação que é essa mulher caminhando numa ponte. Agora você para, você está olhando para frente, olha para trás, tudo que você já viveu na sua vida. Não desvalorize, é muito forte isso, é tua construção. A gente tem erros, todo mundo, quem não erra? Claro que tem, faz parte do desenvolvimento humano. Sim. Quando você tem essa consciência, você olha para frente, você se valoriza e confia em você. Confia na sua. Uhum. Ai, que bacana. Que bacana. Su, vamos revelar um pouquinho dessa intensidade que tá aqui esse episódio. Porque eu tô aqui pensando, não sei você que tá ouvindo, mas já quero uma sessão com a Su, pensando em várias coisas no yoga pra mim, na respiração. Eu quero participar desse café também, viu? Não tô na menopausa, mas nossa, eu adorei essa meditação. E você foi falando, realmente, a gente tem muita mania de desvalorizar tudo que a gente passou, mas se a gente tá onde a gente tá hoje, foi por conta de tudo que a gente já passou, né, Su? Sim, sim. E a gente é muito cruel com a gente mesmo. Então, se você for tratar uma amiga do jeito que você se trata, nenhuma amiga vai ficar do seu lado. Então, Exato. pensa nisso. Por isso que eu trago muito essa coisa do acolhimento. Porque quando você se acolhe, você se dá a chance de não ter aquela culpa. Tudo bem, meu corpo está mudando, o que eu posso fazer? Sabe, eu estou envelhecendo? Essa é a lei da vida. Então, tem a coisa do pertencimento na menopausa também. Como eu pertenço? Porque mexe muito com as relações também. Porque quando você é jovem, como você falou, no sábado à noite você quer sair, você quer ter programa, você vai, né? Quando você está nessa fase da perimenopausa, tal, e mais para frente, primeira pergunta, aonde é mesmo?
Se é programa de Índia, eu já não vou. Tem que ser uma coisa legal para me tirar de casa. Você fica mais seletiva. Então, muitas vezes, isso impacta no pertencimento. Você fala, Sim, não, não vou porque não... Tarana. Mas o pertencimento, quando você trabalha o seu espiritual, o seu eu, pertencimento é você com você. Eu tive essa sensação de pertencimento depois de uns anos que eu estava aqui. Aqui, as pessoas, eu falo alô, eu falo alemão, mas eu tenho sotaque e vou ter a vida inteira. Eu não nasci aqui, tá? Então eu falo aqui, eles falam, a minha aula é toda em alemão e tudo. Ai, que charmoso, falando alemão com sotaque brasileiro, tal, ok. Então aqui, mesmo eu sendo suíça, eu tenho passaporte suíço, eu não nasci aqui, ok? Aí eu cheguei no Brasil, a primeira semana, aquela coisa, né, que alegria, tal. A segunda semana, a terceira eu já... Porque quem mora na Suíça vai para o Brasil, aqui que é tudo organizado, tudo não sei o quê. Terceira semana eu já estava, não funciona nada, em São Paulo, aquela loucura, né? Aí eu cheguei à conclusão, falei, gente, eu não sou nem lá nem cá, aonde eu pertenço? Eu pertenço a mim, eu pertenço ao mundo. Quando você trabalha isso em você, você tem a liberdade, você não tem mais aquela coisa, onde eu pertenço? Não, qual é o meu lugar no mundo? qual o meu lugar? É. Su, a cilada migratória, teve algum momento que você viveu como imigrante, que você estava aí nessa luta de tentar equilibrar corpo, mente e espírito em uma terra estrangeira? Alguma situação que na hora foi constrangedora e difícil, hoje você dá risada? Teve a situação do médico, quando eu fui querer fazer o exame de hormônio, né, que eu já falei. Teve uma outra situação, que aí acho que todo mundo que mora fora tem essas coisas da língua. A gente fez um jantar aqui com os amigos da universidade do meu marido, e eu tinha feito uma sobremesa com uvas. Uva, em alemão, é Traube. E eu falei Taube. Falei, agora nós vamos ter uma sobremesa com taube. Todos eles me olharam com aquela cara tipo, por quê? Porque taube é pombo. Aham. E eles me olharam com aquela cara assim, meu Deus, ai. Aí meu marido rapidamente corrigiu, falou, não, ela quer dizer traube. Não se assuste, porque não vai ter nenhuma sobremesa de pombo. Meu marido, ele é brasileiro? Não, meu marido é Não. suíço. Ah, suíço. É. Então, eu acho que isso é coisa engraçada. Outra coisa que acontecia quando meu filho estava na escola primária, que ele vinha contando brincadeiras, eu não entendia o que ele estava falando. Não é que eu não entendia a língua, eu não conhecia a brincadeira, porque eu não vivia aqui nessa fase. Sim. Então, me dava até um pouco assim aquela dor no coração, até eu entender que é isso, gente. Eu não estudei aqui. Tudo isso eu vivi no Brasil. Aí eu comecei, primeiro eu fiquei com aquela coisa de culpa, me chicoteando, né? Que é a primeira coisa que faz. Depois eu fui entender que não, é assim. Aí eu comecei a contar para ele as brincadeiras em português. Cantar as musiquinhas de criança em português, comprei um monte de CD e tal. E assim, tudo bem. Mas claro, tem muitas situações que faz com que você tem que estar ali bem. Por isso que eu falo, se você está no piloto automático, você não para pensar, refletir, né? Em algum momento aquilo vem como um rojão. Sim. Su, você tem muito a frase, né, de viver as transformações do feminino bem é possível, mesmo fora do seu país, mesmo com todos os desafios, e você não precisa fazer isso sozinho, que é onde você entra, né? Então, dentro dessa frase, e você olhando para a Su, que chegou na Suíça lá em 2004, o que você diria para ela? Olha, assim, essa frase é muito para
para trazer uma consciência para muitas mulheres que acabam se fechando. Tem muitas mulheres aqui que falam muito pouco alemão e aí elas se fecham, porque elas não vão saber discutir isso com o médico. E aí tem toda a coisa da imigração, tem o clima, e muitas vezes você não tem vontade de levantar da cama, porque você olha lá fora, tá tudo menos 10 graus, aquele frio danado, tá. Então, assim, trazer a consciência para não passar isso sozinho. Vai fazer uma terapia, vai entrar numa roda de conversa, como o Café Fogacho, do Menopausamente, vai fazer conexões para vocês ter essa troca. Que isso faz também com que você se sinta pertencendo. Então, eu vejo muitas, como rodas de conversa que a gente faz, o alívio das mulheres, tipo, ai, gente, ai, que bom, eu não tô sozinha Aqui eu nessa, sou eu não tô ficando entendida. louca. É. Então, essa frase é muito isso, para, tipo, não sofra sozinha. O que você está passando, a Maria também está, a Joana também está, eu também, vamos trocar essa experiência. No final a gente dá risada, porque tem umas coisas assim, que no final fica até engraçada, ai, tava num calor, não sei aonde, né? Enfim. Então, assim, essa frase é muito para trazer a mulher, sair do piloto automático para a consciência e não passar sozinha. Sim. E se você pudesse dar um recado para a Su lá de 2004, você diria isso? Participe de roda de conversa, o que você faria? A Su, quando chegou aqui, que eu diria hoje, né, diferente, eu falo isso para minha sobrinha, para o meu filho, para as minhas sobrinhas, eu tenho uma sobrinha que mora fora do Brasil também. Minha mãe era italiana, então aquela coisa bem, né, como fala em português, bem exigente, tem que ser, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. Então eu cresci nessa coisa do certo e errado. Quando você imigra, você vê que não tem o certo e errado, depende da cultura. Então, depende da cultura, depende da forma que você foi criada. Eu vivo num casamento intercultural, então o meu marido, ele foi criado sem televisão em casa. Quando eu cheguei aqui, ele não queria televisão. Eu falei, não, uma televisão, por favor. Aí, quando meu filho estava na escola primária, que estava menos 10 graus lá fora, ele chegava, fazia a lição de casa. Qual o problema de assistir um filme da Disney? Eu trabalhei na Disney, então era mais fã ainda, né? Qual o problema de assistir um filme da Disney? Para o meu marido é no way. Televisão era só no final de semana. Aí você tem que ter muita conversa para chegar no meio termo. Uhum. Então, o que eu diria para a Su, que chegou aqui achando que é o certo e errado, porque foi assim que eu fui criada, eu consegui ter essa mudança rápida, é o open mind, não existe certo e errado. Depende das suas crenças, dos seus valores, da sua cultura. Então, estar aberto para esse novo e trocar de cadeira, sabe aquele exercício que a gente faz de troca de cadeira? Sim. O que está acontecendo na visão do outro, porque eu tenho esse óculos, eu tenho uma visão, você tem outra. Então, a gente está. Isso é muito que eu falo para as minhas clientes, é a gente trabalhar a resiliência e a flexibilidade. Eu faço muito meditação dos chakras. E o chakra do coração pede flexibilidade. O cardíaco, né? Cardíaco, porque o coração é o primeiro órgão que, quando você está triste ou frustrada, decepcionada, que vai sofrer. Então, pede a flexibilidade no caso de uma decepção, uma frustração. Por que a gente se frustra? Porque a gente tem a gente espera tal coisa de tal pessoa, só que a gente não contou para aquela pessoa. Uhum. Expectativa sem o outro saber. E aí você se frustra e o teu coração. Então, na meditação do chakra, a gente trabalha isso também. Sim, sim. Su, por mim, ficava falando disso até amanhã. Agora, ainda mais entrando no assunto que eu amo, são os chakras. Eu amo reiki, né? Adoro essas coisas. Então, ficarei aqui até amanhã. E essa meditação do chakra que você está falando, toda vez que eu vou tentar, né? Eu estou no meu momento de meditação, eu tento
e meditando de acordo com as cores, né? Me Isso. imagino na cor vermelha, na cor amarela, e isso é muito legal. Eu acho que essa corpo, mente e espírito, igual você carrega para seu, né, para o seu trabalho, é lindo. E você faz de uma forma muito leve. E você vê pela sua fala, por tudo que você traz, que com muita paixão também por isso, né? Sim, sim, é uma paixão mesmo, e no Menopausamente, se eu vejo que eu consigo ajudar uma mulher, eu já ganhei meu dia, já estou feliz, já, isso para mim é o win-win, né, o ganha-ganha. E voltando só uma coisa nos chakras, os chakras é muito mais do que as cores em si. Quando você está com você mesmo, você percebe que, sei lá, tem alguma coisa na comunicação que você engoliu o sapo, vamos falar assim. É o chakra da garganta. Porque a garganta, se a gente for olhar, é a parte mais estreita do corpo, aonde a gente engole os alimentos, os líquidos, mas as emoções, o tal Uhum. engolir um sapo. Então, quando eu tenho alguma cliente ou cliente que está com um problema da tireoide, eu trabalho direto esse chakra. E o mental, aí vem a terapia. Por isso Sim. que, assim, é muito importante todo esse trabalho que a gente faz de terapia, do emocional, do mental, da mente, porque tá junto, né? Tá tudo, na minha visão, anda super junto. A triade Legal. corpo, mente, espírito. Sim. Su, e quem tá ouvindo o episódio, que quiser te encontrar, aonde a pessoa pode te encontrar? No Instagram, meu Instagram é Menopausamente, e lá tem o Linktree, que tem contato pelo telefone, por e-mail, tem o link do Café Fogacho, que é esse espaço quinzenal, onde a gente traz vários temas interessantes. O último eu trouxe os diferentes tipos de fome, a fome emocional, a fome da raiva, a fome da compensação, a fome física, tem vários. Então a gente traz vários temas, informação. Para mim, informação é poder e te dá Sim, liberdade de escolha. Então, sim. esse é o negócio. Então, me encontra no Instagram, eu tenho lá todos os links lá no Linktree, tenho, como fala, no YouTube, tem o canal onde eu trago esses bate-papo com as pessoas, com as médicas, com o marido, e eu continuo nessa linha, trazendo cada vez mais coisas. Informação, para mim, é tudo. E autoconhecimento, você que é dessa área também, de psicologia, autoconhecimento para mim tem começo, mas não tem fim. Sim, Porque a gente está em evolução sempre, né? com certeza. E também, não menos importante, a sua é uma das palestrantes do Congresso de Psicologia Intercultural que vai acontecer em agosto. Então, muita coisa vindo, né? Muitos projetos. Muito Sim. obrigada por ter vindo aqui. Isso com certeza vai agregar muito. Eu espero ser o começo de muitas coisas que a gente vai fazer junto. E Sim, obrigada pelo convite. E assim, tem muita coisa ainda para falar sobre os chakras, tem essa ciência, sabe, tudo é fascinante. É isso que eu falo. sim, com certeza. E uma pergunta para você, ouvinte: se o seu corpo pudesse falar agora, sem julgamento, sem pressa e sem culpa, o que o seu corpo estaria te pedindo? Talvez você não precise de mais um diagnóstico. Talvez você precise de escuta, escuta do corpo, escuta da alma. E talvez, como a sua aprendeu, o caminho não seja consertar, e sim equilibrar. Até a próxima!